Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no Instagram da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível. E hoje, para essa live, a gente vai trazer uma dúvida aqui de alunos a respeito do papel do DBA, a respeito do Autonomous Database. Então a gente vai estar colocando exatamente esse tópico aqui para que você consiga entender aí qual que é a ação do DBA quando você tem um Autonomous Database. Exatamente esse o tópico que a gente vai estar abordando nessa live de hoje, cara. Se você tem alguma dúvida sobre a carreira DBA, sobre Autonomous Database, coloca aqui no chat que a gente vai estar te ajudando, a gente vai estar respondendo você que está aqui na nossa live de hoje. Tô vendo que a galera já está começando a entrar aí, show de bola. Hoje é um tema muito quente, muitas pessoas têm a dúvida, né, que o Autonomous vai acabar com a carreira do DBA. E, cara, não é bem assim. A gente sabe que o Autonomous ele veio realmente para poder somar, cara, para poder trazer agilidade nos projetos, tá? E se você tiver esse conhecimento, cara, vai ser um profissional disputado, você vai estar na frente aí de muita coisa a respeito de Autonomous Database, beleza? Pessoal que estiver chegando aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Coloque aí suas dúvidas a respeito de Autonomous Database, coloque suas dúvidas aí a respeito da carreira DBA que a gente vai estar respondendo aqui para vocês hoje, beleza? Vou até colocar aqui o tema aqui da nossa live fixado, qual é a ação do DBA no Autonomous Database, exatamente isso que a gente vai estar discutindo nesse bate-papo de hoje. Vamos lá? Se está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, dá um like aqui nesse vídeo, cara, encaminha aqui no aviãozinho para 3 amigos que trabalham na área de tecnologia, para que a gente cada vez mais consiga levar essa mensagem para mais pessoas. Vamos lá, pessoal, normalmente quem tem essa dúvida não está atualizado com certificações, tá? Já quero deixar de antemão aqui para vocês que tá rolando as certificações gratuitas da Oracle até dia 28 de fevereiro. Cara, para quem é aluno da DBOCM, a gente está fazendo desafios internos, um grupo fechado no Telegram, onde todo dia tem um vídeo, todo dia tem um direcionamento e a troca ali dos alunos, cara, do que está estudando, do que entendeu durante o estudo de cada dia. Tá? Então, se você é um aluno da DBOCM, cara, entra lá na área de membros da comunidade. Tem um grupo para você entrar, um grupo do Telegram para você participar do desafio das certificações gratuitas. E lá, cara, dentro do desafio você tem mais chances de poder ser aprovado. Porque dentro do desafio, cara, você consegue estudar com a galera junto. Então, uma coisa diferente é você estar correndo sozinho numa direção. Outra coisa é você estar numa direção com várias pessoas te ajudando, um ajudando o outro, um tirando a dúvida do outro. Então, o fator comunidade, cara, é uma das coisas que acelera a sua evolução. E a gente preserva muito por essa troca, cara. A troca de informações, o crescimento do grupo, ele é muito importante. E quem tem essa dúvida normalmente sobre a ação do DBA no Autonomous Database, provavelmente nem olhou os tópicos que caem na certificação de Autonomous. Para pensar, se o Autonomous vai roubar, o Autonomous vai tirar o trabalho do DBA, né? O trabalho do DBA acabou por causa do Autonomous Database, por que tem uma certificação de Autonomous Database? Se fosse simplesmente algo que é totalmente autônomo, sozinho, cara, não teria uma certificação. Então, se tem uma certificação, precisa estudar, cara, precisa entender como que funciona. Tem algumas ações, sim, inclusive dentro dos tópicos da prova de certificação, tá? Então para pensar, cara, se tem uma certificação, precisa de um especialista. Se precisa de um especialista no Autonomous Database, cara, o DBA ele é obrigatório que ele entenda o que tem dentro do Autonomous Database. Ele vai entender e vai ver que muita coisa ele faz sentido, cara, porque de fato o Autonomous ele reúne o que a Oracle tem o que a Oracle construiu aí de bom nos últimos anos, tá? Então, o Oracle 19c com as new features, hardware de Exadata, mais os recursos de cloud. Então, o Autonomous Database, cara, é algo que ele veio para ajudar, contribuir bastante, mas a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que está acontecendo. E ter essa base do DBA, cara, é fundamental, inclusive, para você gerenciar um Autonomous Database, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui nessa live de hoje. E vamos lá, pessoal, o que eu queria trazer para vocês? Para você entender qual que é a ação do DBA no Autonomous Database, se a gente revisar os tópicos da prova de certificação, você já vai começar a entender, cara, que tem ação pra caramba e que o DBA é o cara mais adequado para poder estar fazendo essas ações. Porque muitas dessas ações a gente já fazia no ambiente on-premise, nos bancos de dados convencionais. Por que a gente não vai fazer no Autonomous? Então a gente precisa entender realmente como está à frente desses projetos de Autonomous, que hoje é a menor parte, sem dúvida nenhuma, tá? Mas é algo que muitas vezes você pode até apontar isso como um possível projeto, como algo que possa agregar, beleza? Primeira coisa, pessoal,
quando a gente vai revisar os tópicos aqui da prova de autônomos, tá? Quem tiver dúvidas sobre autônomos, coloca aqui embaixo no chat. Quem tiver dúvidas sobre o papel do DBA, coloca aqui no chat que a gente vai estar respondendo durante o dia de hoje. Se está gostando, dá um like, clica aqui no aviãozinho e encaminha aí para 3 amigos, beleza? Primeira coisa que cai no tópico da certificação de autônomos, tá? Autonomous Database Technical Overview, tá? Então você tem que entender a arquitetura do Autonomous, as integrações, os tipos de licença, as features do Autonomous Database, como que você consegue entender a Oracle Cloud Infrastructure, tá? Como que você pode descrever as ofertas aí, diferentes ofertas do Autonomous, tá? Então, primeira coisa, é um overview técnico, cara. O DBA, ele tem que saber. Por quê? Se ele não tiver esse overview, ele não consegue nem posicionar um Autonomous Database, ele não consegue nem começar um projeto de Autonomous, porque ele não entende aquilo que está sendo feito, cara. Então, primeira coisa, entender uma visão geral técnica do Autonomous Database. Cara, primeira coisa que é uma atividade, uma ação do DBA, entender. Se você não tiver essa visão técnica, você não consegue nem começar um projeto de autônomos, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo ponto, nós entendermos como que funciona uma arquitetura do Autonomous Database Shared, tá? O que é um provisionamento shared do Autonomous Database? Cara, no provisionamento shared, você tem o compartilhamento dos recursos dentro de um Exadata. Então, é importante que você entenda o que é um Exadata, o que é uma arquitetura shared. Porque lá você vai conseguir criar instâncias, fazer provisionamento, escala de CPU, storage, start-stop, como que você pode clonar e mover, fazer um refreshable clone dentro do Autonomous Database, tá? Como que você pode gerenciar backups, restore, patch e upgrade. Tudo isso dentro da arquitetura shared, tá? Então, cara, você tem que conhecer que o Autonomous Database, ele tem um tipo de provisionamento, um tipo de arquitetura que ele é shared, e lá dentro, algumas funcionalidades, cara, de restore, de patching, de upgrade, de eventos e alarmes, de gerenciamento de usuários, cara, tem algumas particularidades, tá? Então, primeira coisa, entender essa parte da arquitetura shared. Depois, nós temos a arquitetura dedicada e temos o Autonomous Database Cloud and Customer, tá? Onde você tem um Exadata Cloud at Customer, né, tá? Onde o Exadata ele fica dentro do data center do cliente conectado na cloud, e você pode ter um Autonomous utilizando essa arquitetura de Exadata. Essa aqui é a real. E lá, cara, você tem uma arquitetura dedicada do Autonomous Database. Cara, só aqui a gente já está começando a ver vários universos que existem dentro do Autonomous Database. Será que o Autonomous Database simplesmente você coloca na tomada lá e funciona sozinho? Não. Tem vários tipos de arquitetura, tem vários tipos de preço, tem vários tipos de provisionamento que devem ser feitos, e dentro de cada característica, só para você ter uma ideia, pessoal, existe uma documentação do Autonomous Database Shared, existe uma documentação do Autonomous Database Dedicated. Tem 2 tipos de arquitetura, 2 tipos de documentação diferente. Tem coisa pra caramba para você estudar, para você entender como que funciona, para você estar à frente desse tipo de projeto. Tá? Então não pense que é algo simplesmente que vai roubar o papel do DBA e que é tudo automático. Não é bem assim. Tá? Na arquitetura dedicada, você precisa entender aí como que se gerencia os recursos, os workflows, as funcionalidades, tá? Como que você provisiona, tá? Um Autonomous Database, um Exadata, um ContainerDB, um VM Cluster, para um Cloud at Customer, tá? Como que você monitora uma infraestrutura dedicada? Cara, existe uma infraestrutura dedicada que você precisa monitorar. Além disso, a parte de gerenciamento de manutenção e scheduling, como que você faz a questão de patching? Cara, você tem algumas particularidades ali na questão do Autonomous Database dedicado, onde você gerencia, né, a questão do patch, da manutenção que vai ter, gerenciamento de criptografia, as chaves de criptografia, como que você faz isso dentro do Autonomous Database. Então existem várias particularidades que você precisa pensar. Então, só daí a gente já falou da visão geral, da arquitetura shared e da arquitetura dedicada que nós temos dentro do Autonomous Database, tá? Outro ponto que a gente precisa verificar, gerenciamento e manutenção do Autonomous Database, tá? Pessoal, a gente está falando aqui dos tópicos da certificação de Autonomous Database. E você está vendo aqui que tem uma certificação que tem que estudar e que não é tudo automático. Já estou te mostrando claramente exatamente isso. E aí, nós temos aqui um tópico da prova de certificação que ele fala sobre gerenciamento e manutenção de Autonomous Database. Cara, tem que ter algum profissional responsável por gerenciar e manter o Autonomous Database.
E dentro desse gerenciamento, você faz o gerenciamento, por exemplo, do Autonomous Database Instance, utilizando REST APIs, OCI CLI e movimentação de recursos. Dá para você fazer exatamente isso dentro do gerenciamento do Autonomous Database. Quem normalmente faz isso dentro de um banco de dados convencional? O DBA. Por que o DBA não vai fazer isso no Autonomous Database? Tá? Utilização de ACL, Access Control List e Private Endpoints. Tá? Então isso tem que ser feito também dentro do Autonomous Database. Monitorar a performance do Autonomous Database e o setup de notificação de serviços. Tá? Monitorar o ADB Auto-Scaling. Você pode configurar o Auto-Scaling ou não. Cara, você tem que monitorar isso, entender. Cara, muitas vezes isso pode impactar numa conta lá do Autonomous Database, sendo que o negócio fica muito caro. Então é importante, cara, que tenha um monitoramento, que tenha um controle, tem que ter alguém para gerenciar esse cara. Tá? Utilização dos serviços do Autonomous Database, Auto-Index. Cara, você vai deixar o Auto-Index habilitado ou não? Cara, é uma opção de gerenciamento que você tem dentro do Autonomous Database. Então você precisa escolher realmente se você vai para esse caminho ou não. A parte do Data Safe. Vai configurar o Data Safe, que é uma suíte de componentes ali de segurança para o Autonomous Database ou não? Cara, isso não é automático. Isso não é algo que simplesmente você vai lá e está tudo fazendo sozinho. Não, cara. Você tem a opção de utilizar o Data Safe ou não do Autonomous. Tem que ter um cara que vai gerenciar isso ou não. Assim como no banco de dados, por exemplo, on-premise, você tem que adquirir produtos de segurança, adquirir options de segurança e gerenciar esse recurso de segurança. Tá? Então são pontos importantes aí. O Data Safe é uma suíte de vários elementos de segurança que você pode habilitar ou não dentro do Autonomous Database. Isso faz parte do gerenciamento e da manutenção. Assim como segurança é um tema muito quente para quem administra banco de dados e que muitas vezes passa desapercebido, esse é um tópico aí importantíssimo. Beleza? Outro ponto, compartment e cotas. Quem vai ter acesso aí aos compartimentos, quantos compartimentos vai ter, enfim, tem várias coisas que você pode fazer dentro da arquitetura de Autonomous. Utilizar a conectividade do Autonomous Database, Wallets e Service Handles. Tá? Então, outro ponto que você tem que verificar aí dentro da parte de gerenciamento e manutenção do Autonomous Database. Utilização do Market Developer Image para conectar no ADB utilizando ADW com Third Party Tools. Tá? Então, você tem aqui várias ferramentas aí no Marketplace de Developers, tá? Nessas imagens para poder utilizar dentro de um Autonomous Data Warehouse. Então é uma opção também que você pode habilitar ou não. Configurar Disaster Recovery Data Guard utilizando Shared e Dedicated. Cara, é importante que você pode dentro de um Autonomous Database ter uma arquitetura de Disaster Recovery ou não, mas você precisa habilitar. Tá? Então você já viu aí que tem coisa pra caramba para você gerenciar dentro de um Autonomous Database. Outros pontos agora, outro tópico, tá, da prova de certificação. Autonomous Database Tools. Então tem várias ferramentas. Você tem que saber descrever quais são as tools atualmente do Autonomous Database. Você tem que entender aí como utilizar o Oracle Machine Learning, o Apex, o SQL Developer Web. Tá? Então existem várias coisas aí que, por exemplo, que você consegue fazer dentro do Autonomous Database, ações aí no banco de dados pelo SQL Developer Web. Tá? Então são tópicos que você precisa entender quais são as ferramentas. Utilizar o Data Load, como que você pode utilizar o Data Load, que também é uma tool. Criar um Business Model, como que você pode dar um apply nos Data Insights, como que você explora o Catalog. Tá? Então tem várias coisas que você precisa estudar para o Autonomous Database, que com certeza é uma ação do DBA no Autonomous Database. Tá? Outro tópico, Developing, a parte de desenvolvimento no Autonomous Database. Como que você utiliza um Autonomous JSON Database? Cara, como vocês sabem, muitas vezes é importante, né, que o DBA ele tenha alguns conhecimentos ali sobre essa parte de desenvolvimento também. Tá? De desenvolvimento dentro do banco de dados, por exemplo, às vezes você tem um conhecimento em PLSQL, é um diferencial ali. E muitas vezes você pode também aprofundar nessas ferramentas, né, cara? De desenvolver dentro do Autonomous Database, como que o Autonomous Database se comporta, como que funciona um JSON Database, tá? Então você tem esse tipo de provisionamento também, como que você pode utilizar o Oracle Text, como que você pode utilizar o Autonomous Spatial, tá? A parte de localização baseada em análises, como que você utiliza o Autonomous Graph, tá? Como que você pode integrar com o Data Lake, tá? Então tem essa parte também de desenvolvimento. E a parte de migração, que eu considero também que seja um dos principais pontos aí do DBA no Autonomous Database. Fazer uma arquitetura de um projeto, ter o papel de arquiteto realmente, saber posicionar e saber fazer uma migração para um Autonomous Database. Você entender quais são as opções e considerações para você migrar para um Autonomous Database,
Como que você pode migrar utilizando DataPump, por exemplo? Quais são os métodos de migrações possíveis de integração com Golden Gate? Dá para usar? Não dá para usar? O que pode, o que não pode? Tá? Então tudo isso são elementos aí, ações do DBAs no Autonomous Database, que com certeza tem uma certificação, tem que ter um especialista, existe uma oportunidade, mas o que eu considero que seja um risco, seja o DBA realmente que não estuda, cara. O DBA realmente que está desatualizado, o DBA que não está atento para as novidades que a Oracle tem apontado, principalmente sobre o Autonomous Database. Então existem muitas ações, existem muitos pontos que sim, cara, podem ser pontos que você deve implementar aí, cara. Você deve colocar como oportunidades para que você consiga se desenvolver agora em 2022. Então o DBA, cara, tem que aproveitar essa certificação de Autonomous Database. Lembrando, pessoal, até dia 28 de fevereiro a certificação de Autonomous Database está gratuita. Quem faz parte da nossa comunidade de alunos tem a oportunidade de estar participando dos desafios internos aí sobre certificações. Inclusive vai rolar o desafio de Autonomous Database ainda nesse mês de janeiro. Beleza? Então isso que eu queria trazer aqui para vocês. Quais as ações do DBA no Autonomous Database, cara, tem muita coisa a ser feita, tem muito conhecimento a ser aprofundado. E se você estiver atualizado, cara, você vai estar surfando os melhores projetos, as melhores oportunidades do mercado. Então, cara, adquira conhecimento, busque conhecimento, esteja atualizado, porque o Autonomous Database, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade para quem é DBA, para quem quer, em 2022, estar à frente de grandes projetos e ter excelentes salários. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat. Alguma dúvida aí sobre certificação, sobre Autonomous Database, sobre a carreira de DBA? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai estar fechando por aqui. Queria agradecer a sua participação. Lembrando que essa experiência aqui vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau!